Então, estamos aqui nessa manhã de terça-feira. Clima ameno, manhã chuvosa, para pedir R$ 1 da sua atenção, porque Está começando mais um episódio do Fala Publicidade! Momento eu acreditei nisso. Não é possível. Se eu olhar assim, logo na minha vez, elas vão começar nessa vibe. Impossível. Não Então é deu certo, possível então um deu negócio certo. desse. Rapaz! Não Rapaz! teria como, porque a gente tá aqui com ele, que é professor, jornalista e fotógrafo. O que ele é mais, Godoy? Ele também deu o quê? Aula pro Elon Musk, Quentin Tarantino. Ele que Jogando pro chegou... universo isso. Exatamente. Ele que chegou para Sebastião Salgado e falou: Bastião, abaixa o nível de exposição, Bastião. aumenta o diafragma Zerei que já a fica de trend boa. um negócio desse. É ele, Beto Macário! Aê! Primeiramente, é a primeira e a última vez que eu venho nesse podcast. Só pra deixar claro isso, tá? Cota Godoy, é um imenso prazer. O pessoal que também tá atrás das câmeras, Giga, Nívia, Stuart, Lucas e os demais que fazem parte desse projeto. Muito bacana, feliz demais em estar participando e, de certa forma, trocando figurinhas com vocês de uma maneira muito bacana. Nós que agradecemos, né? Ei. Essa presença ilustre. 50 centavos, por favor, de atenção. Pra quem não entendeu, tá, galera? Ele é nosso professor, ele foi nosso professor durante boa parte do nosso curso de publicidade. E essa é uma das falas características do Beto, que quem teve aula com ele, com certeza vai reconhecer. Quem Vai conhece sim. sabe, né? Então, Beto, a gente queria começar conversando com você Certo. pra saber um pouco da sua trajetória, saber Aham. na sua infância, como era o Beto. Na infância, como era o Beto, cara, aquele moleque que lia muita história em quadrinhos, assistia muito Nerd, TV, né? jogava videogame. Então, boa parte da vivência e do repertório que a gente tem, tanto para o exercício profissional como para enxergar a vida, foi baseado em cultura de massa, HQ, história em quadrinhos, produção audiovisual, via muito filme, então locadora, naquela época era locadora, não tinha serviço de streaming, vocês estão com a mão na roda agora. Mas naquela época era locadora. Então, assim, a infância e a juventude foi muito dentro desse universo. Então, boa parte da vivência que a gente tem de mundo, da relação com o universo imagético, de take, foto, se dá com essa construção, né? Cinema, filmes e programas de TV, games da década de 90, do finalzinho da década de 80 e década de 90. Então, foi baseado nisso que a gente vivenciou a infância e a juventude e traz boa parte desse repertório E como é para a que, sala. eu gostaria de saber como era o jovem Beto. Betinho. O jovem Beto... Aquele Ele era uma moleque criança extrovertido. mais quietinha na dele, já era uma criança que as pessoas falam, esse menino aí, ele tem um parafusamento. Porque geralmente tem isso, né? tem A tem galera da isso. comunicação, ela tem esse perfil. Eu tenho Você uma- acha que... Eu Tem. tenho uma teoria que, assim, 90% das pessoas da área de comunicação tem um Eu posso TDAHzinho. comprovar, eu posso 90% porque não aposta os 100. Godoy, assim, né, né? tem que ser humilde, né? Mas assim, é de fato, é porque, imagina o seguinte, a gente não consegue manter esse tipo de padrão e esse tipo de mentalidade, de cognição o tempo todo. Mas desligou, encerrou a aula, procurou outros espaços, você vê uma pessoa muito mais reservada, isso desde a infância, né? Então, muito mais tranquila no seu canto, Caramba, me identifiquei. Eu do não. que necessariamente para a sala. Porque você imagina que o trabalho que a gente exerce hoje, seja enquanto jornalista, enquanto professor do curso de graduação em publicidade, design, em o que for, mas é como se você tivesse lá prestando serviço fosse muito visado. Então, quando sai daqui desse universo, a gente busca espaços mais reservados, tenta manter um certo equilíbrio nesse sentido com os mais próximos. Mas a infância toda ela foi nesse sentido. Foi muito mais sempre de observar do que necessariamente tomar a frente, falar, buscar esse tipo de estratégia. Interessante. Porque eu acredito que você começa a perceber mais, conhecer o próximo, identificar, saber quais são as potencialidades e principalmente como você deve chegar construindo e vendo a experiência e o modelo de vida alheio. E você já se achava, assim, um menino criativo? Sua família já tinha esse olhar? Cara,
criativo Essa é uma palavra percepção. muito forte, brincando. Sério? Mas assim, sempre gostei muito de imagem, né? Gostei muito de fotografia. Uma das primeiras câmeras que eu tive foi uma Polaroid. Eu ficava encantado pelo universo da descoberta e principalmente da impressão instantânea daquela máquina. Então assim, quando você descobre a máquina de filme, a Polaroid, então você começa a perceber e tentar reproduzir algumas coisas que você via. Diz, caramba, olha, aquela luz estava entrando de uma forma, aquilo ali. Então, criatividade nesse sentido, sim. Mas de você tomar a frente, falar, isso foi uma das exigências que a própria dinâmica de mercado começou a me cobrar. E aí a gente começa a tentar já atender essas necessidades. Isso é muito interessante, porque quem está assistindo em casa também pode ser, né, que tem o sonho de fazer Sim. um curso de comunicação e Sim. pensa, poxa, mas eu não sou a pessoa tão criativa, eu não sou tão comunicativo. Então, Beto, o que você acha? Essa pessoa que é mais quietinha, mas que gosta dessa área de fotografia, de HQs e coisas do tipo, tem como entrar nessa área de comunicação? Claro que Essa- tem, essa claro galera que Você tem. acha que tem um perfil, tipo assim, um molde, ou que qualquer pessoa pode ingressar nessa área? Hoje a gente começa a perceber que existem, sim, maneiras de se comunicar e, principalmente, dirigir certas mensagens. Tem espaço para todos. Então, a forma com que você se comunica, a maneira como você dirige o outro, a forma com que você constrói o seu texto, faz o seu post, idealiza o seu Reels, enfim, a forma com que você se comunica, transmite informação para o público de uma maneira geral, ela respeita muito a sua identidade e a forma como você vê o mundo. Então, como é que você vai descartar, por exemplo, a visão de mundo e o estilo de comunicação de uma pessoa que é mais reservada? Ela tem certas particularidades no processo criativo dela e no processo de comunicação dela que nenhuma outra pessoa vai ter. Isso não neutraliza ela. Comunicação tem espaço de fato para todos e a forma com que você se posiciona no mercado faz total diferença. Porque não existe hoje, tirando os grandes meios de comunicação, um padrão de comunicação. Legal, A gente isso aí vivenciou mesmo. muito isso na década de 90 e década de 80, porque era o padrão Globo de qualidade. Hoje você tem espaço, principalmente com a democratização, através das plataformas digitais, de se comunicar, de fazer um processo criativo muito mais dirigido, que atenda a uma necessidade específica, mas sem necessariamente ter aquele padrão. Não tem essa, você é muito comunicador. Não, você tem a possibilidade de desenvolver estratégias de comunicação muito mais assertivas, respeitando uma certa particularidade desse processo. Então, você diria que é aprendível? Claro, é possível, o tempo todo. É, porque também tem muito essa dúvida, tipo assim, a criatividade, ela já nasce com você ou você desenvolve? Não, você desenvolve. Você desenvolve. Bom. Não adianta, ninguém nasce criativo. A gente sai do útero da nossa mãe chorando. É interessante isso, né? Você recebe uma palmada para saber se está tudo ok. Mas você desenvolve a criatividade, aperfeiçoa ela, lapida ela com o passar do tempo. É porque eu acho que mesmo você sendo uma pessoa criativa, até hoje em dia mesmo, você vai criar um Reels, por exemplo. Você precisa de referência, né? Você precisa estar Precisa muito. trabalhando sua mente, enchendo ela de informação. Eu tive uma conversa com uma estudante do terceiro período e ela resolveu dizer, só, Beto, esse final de semana eu parei para stalkear você no Facebook. Eu disse, primeiro, você ainda tem Facebook? Sim. É uma das Segundo, né? perguntas Que medo. de fato, tem Facebook, então a gente precisa analisar isso. Aí a segunda questão, eu disse, e aí, o que é que você achou? Eu disse, a impressão que eu tenho é que a galera mais antiga era mais criativa que a gente. Aí eu parei, olhei assim, criativa como? Eu disse, as formas com que eles criavam os trabalhos demonstravam um repertório muito maior. Uma Porque das hoje dicas... tem muita gente, a gente copia muito, eu acho, né? Pois é. Porque tem Eu muita estava coisa discutindo igual. hoje com a turma do quarto período, dizendo assim, o que a gente vê geralmente na internet é tudo muito igual, aquele óbvio eficiente. Sabe aquele filtrozinho que está sendo tendência em Reels com as bordas avermelhadas que você vê para tudo? Sim. Eu acho que nas últimas 2 semanas foram 5 trabalhos com aquele filtro em 4 situações diferentes. Poxa. Eu acho que também entra aquela questão das trends, né? Que, tipo assim, hoje em dia, quem consome conteúdo, consome conteúdo muito rápido. Então, a gente precisa sempre estar fazendo aquilo que o pessoal tá vendo, então acaba ficando sempre mais do mesmo. Exato. E aí, você tem hoje... Que, infelizmente, também é o que engaja, né? É, A gente sabe. mas engajar é interessante essa mensuração. Porque, primeiro, o que gera engajamento é o que é assertivo e efetivo para tudo. Quando você adota um processo criativo onde você vai buscar certas referências de repertório que atendem a uma necessidade específica, produzindo um sentido diferente, assim, a gente come arroz com feijão
Até quando a gente descobre uma lasanha, um caviar. Sim. Porque não quer dizer que só o arroz com feijão que vai dar certo, que vai gerar engajamento. É receita de bolo agora? Então, assim, a gente precisa adotar, ter como referência, mas entender por que aquilo ali está sendo tendência, por que aquilo ali está sendo tão utilizado. Eu vou aplicar aquilo para tudo, porque aquele filtro vermelho estava sendo aplicado em atividades de decoração, cliente hotel, em moda, Sim. em culinária. Eu disse, será que aquele filtro ele vai atender a todas as necessidades, em todas as situações, só porque é a tendência que existe para gerar engajamento? E aí surgiu uma dúvida, então, será que a tendência, ela, de alguma maneira, mata a originalidade? É interessante porque quando você se depara com algumas situações, por favor, não me entendam mal, mas quando você vê uma empresa de um ramo alimentício de culinária japonesa, colocando o seu produto na frente de uma cadeira, que está posicionado na frente de um ônibus e tem escrito Girl from Rio, a gente começa a questionar certas coisas. Né? A existência da postagem, principalmente o processo criativo. Então, é para gerar engajamento, esse processo de criação no segmento. Cara. Entendeu? Então, assim, se for para acompanhar a trend, beleza. Mas será que aquilo ali está gerando o engajamento necessário, representa bem a minha marca, detalha bem o meu produto, incita o consumo? Enfim, o que é que eu estou fazendo na comunicação da minha empresa? Então, será que, de fato, acompanhar a trend, ou então acompanhar o que é tendência, produzir sempre da mesma forma, porque todo mundo está fazendo, eu vou ter o sucesso, ou então atingir o resultado pretendido? A gente sabe exatamente que não. E aí você começa a perceber, poxa, eu podia desenvolver um material diferente, podia buscar uma estratégia de conexão com o público da minha empresa que solucionasse ou então que apontasse um novo caminho. E a gente perde tempo, divulga aquilo que está sendo corriqueiro. Acaba virando um lixo eletrônico, né? Tem. Porque a gente acaba abrindo Instagram e vendo a mesma coisa, Exatamente. feito por diferentes pessoas. Mas... Você não se lembra da marca, você se lembra que você viu algo em algum lugar, mas que está seguindo um fluxo de informação constante e sempre num número muito acelerado e muito grande de postagens, mas que você não tem nenhuma forma de fidelizar, nenhuma forma de... E, de certa forma, ela diminui o espaço da criatividade nesse sentido. Sim. Tá bem Agora, complicado. uma coisa que eu queria saber também, depois dessa parte sua da infância, como você descobriu, assim, para qual hora você queria ir? Porque eu acho que hoje em dia ainda tem muito esse preconceito com a publicidade. Eu acho que até quando a gente era do colégio, não que a escola meio que induzia a gente que, assim, a ter o pensamento de que só os cursos que dariam futuro é medicina, direito. Então eu não sabia nada de publicidade. Por isso que não foi a minha primeira opção. Porque eu não sabia do que se trata. A gente pensa que é só fazer propaganda pra TV. Interessante Então isso. acho que antigamente, há uns 10 anos atrás, deveria ser muito pior, né? Cara, com certeza. Há 10 anos atrás, era um mercado extremamente limitado, onde para você conferir sucesso, principalmente para os seus, você tinha que ter um emprego formal, carteira assinada, receber um determinado X por mês. É interessante que quando vocês chegam, quando os estudantes chegam com esse tipo de conflito, dizendo, minha família não aceita muito bem o mercado publicitário em casa, é porque a sua família ela ainda tem um padrão de referência de que para você ter sucesso, você vai ter que ter um emprego formal, carteira assinada e ser reconhecidamente, extremamente reconhecido pela sociedade. E aí você chega e diz, poxa, quem está falando isso, geralmente, é a cabeça do meu pai, que tem uma idade mais avançada que a minha. Hoje, o profissional de publicidade, ele consegue se posicionar no mercado, não necessariamente objetivando um emprego formal. Hoje a gente tem exemplos, colegas de vocês, que têm uma receita mensal razoável, que boa parte dos assalariados mais velhos que ela tem próximo não consegue. E é estudante, mal saiu do mercado. Hoje ela tem cliente na região norte do país. E ela dá atendimento daqui. É verdade. O que eu acho interessante, pelo menos de publicidade, que eu tenho visto, é que há a possibilidade de a gente trabalhar, não no Brasil todo, mas como no mundo inteiro. Exato. Então você tem hoje um comportamento de mercado diferente. Se você for manter o sarrafo de cobrança, visando o emprego formal, de fato, vai haver tensão o tempo todo. Então, boa parte da resistência que a gente encara em casa é porque são pessoas mais adultas que têm como referência o sucesso na vida profissional aquele modelo antigo.
Hoje você tem a possibilidade de empreender, de ser dono do seu próprio negócio, de oferecer o seu serviço, porque quando vocês estudam publicidade, vocês não estão se preparando para entregar produtos. Não é uma peça, um Reels, não é uma postagem. Você está oferecendo um serviço de comunicação. Então, é um pacote completo. E fica cada vez mais difícil enxergar isso, né? Porque a gente precisa, de fato, se posicionar. Vocês são de uma geração que tem a faca e o queijo na mão nesse sentido, porque vocês têm uma dinâmica de comportamento natural de vocês que chega assim, ó, não é um sinônimo de felicidade prestar serviço há 10 anos para a mesma empresa de carteira assinada. Mas vocês têm uma régua... Talvez um pesadelo. Quem está dizendo isso é ela. Então, assim, você começa a ter uma outra dinâmica comportamental que as pessoas mais velhas não enxergam. Sim. Isso. Então, isso quer dizer que vocês não vão ter sucesso profissional por conta disso? Então, sempre existiu essa tensão. A primeira aceitação é você desmistificar, ó, a minha vida profissional, ela é dessa forma, eu me posiciono no mercado dessa maneira, eu vou ter uma receita dentro de tanto tempo dessa... Então tem como a gente sobreviver. Claro, claro. Ainda bem. Tá vendo? Meu pai Claro até que hoje tem. me apresenta. Tá vendo minha filha? Fez 1 ano de direito. Ela terminou do curso. Fazem 4 anos. Até. Eu acho que você devia colocar no seu currículo o portfólio. Sim. Sempre. Claro, sim. Claro, é um marco. E por falar nisso de pais, como seus pais lidaram com isso quando descobriram que você queria ingressar para essa área de comunicação? Godoy, por incrível que pareça, quem me apresentou a área de comunicação foi meu pai. Talvez ele se arrependa hoje. Mas quem me apresentou a área de comunicação foi meu pai. A princípio eu ia fazer administração de empresas. Aí eu disse, caramba, administração. Eu disse, não, aí meu pai chegou e disse, por que você não faz jornalismo? Legal. Isso é um caso a se estudar aí naquela época, 3º ano, tal, fazer teste vocacional, todas aquelas questões místicas que envolvem essa época. Sim. Aí apontou, disse, pô, comunicação é uma boa. E aí jornalismo ainda estava muito em alta. E sempre relacionado a esse universo da imagem, produção audiovisual, enfim, comecei a pensar em fazer. Fiz o vestibular, passei, né, mas a gente buscou um caminho diferente. Antigamente, naquela época, que fiz vestibular, só tinha o FAO, só tinha federal. E aí, sempre a gente escutava, né? Poxa, o FAO não tem estrutura tão boa, enfim. Aí deu a oportunidade da gente ir para o interior de São Paulo, para uma instituição privada, para se preparar melhor. E aí, bateu o martelo, a gente vai. Mas naquele estágio da vida, era 17 anos saindo de casa para passar 4 meses lá e só falar por telefone. Não tinha dados, não tinha isso, nada isso, né? Tu é meio estranha, mas o que favoreceu demais. Mas, por incrível que pareça, quem me apontou o caminho da comunicação foi minha família. Bom, cara. Entendeu? Então aí quer dizer que você fez a faculdade de jornalismo, mas em algum momento você foi se encaminhando para a fotografia, que você estava comentando, que é Isso. algo que já te chamava atenção lá na infância. Exatamente. E aí como é que você... Quais trabalhos eu gostaria de saber, assim, você já lidou diretamente? Eu me lembro que você já falou que você foi fotojornalista. Isso, durante 12 Você anos... ainda atua hoje em dia assim? Não. Alguns trabalhos esporádicos, bem menos do que eu gostaria, viu? Algum que é periculosidade alta? Altíssimo. Tem certas coisas que a gente só faz uma vez na vida, para se pensar 2 vezes você não faz. Inclusive tá nesse podcast aqui. E assim damos início ao nosso quadro. Que história é essa, Beto? Olha essa, Beto maravilhoso. Pode contar aí pra gente alguma história, É. alguma aventura. Cara, teve algumas loucuras do tipo entrar em Pedrinhas com 2 facções criminosas se Isso é engalfinhando. besteira. Contexto. Besteira. Pedrinhas é onde mesmo? Pedrinhas é um Pra foto e presídio em São Luís do Maranhão. Tá, poxa. É, Ela São que Luís do massa. Vai lá, Maranhau. vai lá. Diversão. Eu queria. E aí eram 2 facções criminosas se degladiando e organizando uma série de ataques a prédios públicos, ônibus, sociedade de uma maneira geral. E tu E elas lá no meio comandavam dentro do fazendo presídio. Foto e vídeo. Entrou em contato comigo, a empresa de comunicação, se aí, tá disponível para uma viagem? Tá, estamos. Qual é? São Luís, do Quitundi, litoral norte. Mais fácil, se não, São Luís do Maranhão. Arruma as coisas que a passagem está sendo comprada para 7 horas da noite. Isso era 3 horas da tarde. Eita. Ele só aceitou porque sabia que era pro presídio. Se fosse só pro Maranhão, ele... Ah, é. 3 vezes que eu vou a São Luís do Maranhão, não conheço os lençóis maranhenses. Para vocês terem uma noção. Mas o presídio ele Mas conhece. Pedrinhas, ó, Pedrinhas daqui. está carimbado. Entendi. Entendeu? E o desafio era entrar no presídio. E aí todo mundo, você tá maluco, não vai conseguir, não sei o que e tal. Eu disse, não, vamos arrumar um jeito. Aí a gente conseguiu entrar. Foram 12 horas de manchete.
material exclusivo e fotografias, relatos de detentos, foto, vídeo. Então, assim, são situações que você mensura, né? Do tipo, ó, não tem ninguém dependendo diretamente de mim, o máximo que aconteceu eu vou responder por mim, e aí você chega, topa o desafio, mas conscientemente você não faz 2 vezes. Se você pensar 2 vezes, você não faz, na verdade. E você ficou com medo? Hoje iria de novo? Não, essa é uma Resposta é pergunta não. muito difícil. Pode pular? Mas assim, mas é aquele vício de adrenalina. Tem certas coisas certos trabalhos que marcam, né? Então, a docência é um divisor de águas, isso é fato. A comunicação como um todo também. Você tem a oportunidade, por exemplo, de produzir um material, de registrar em foto a usuária número 1 do Bolsa Família. Ela com cartão ainda. Nossa, que da hora. Cara, então você começa a identificar as fontes, contar a história de vida de alguém. Então, de certa forma, a comunicação, eu acho que é muito mais doação nesse sentido de você se identificar no próximo, e principalmente você ver que cada um tem a sua história, pode contribuir de certa forma, você pode potencializar algo para a grande mídia, deixar registrado a passagem da história de vida de alguém. Então, tem certos marcos que tem. Pedrinhas foi um deles. A docência, de fato, cotidianamente porque você vê essa transformação, você vê uma menina que vem do interior do estado com um sonho, você vê um cara que mora num bairro que é carente, que fazia um curso de eletrotécnica, mas sempre teve a possibilidade, ou o sonho de ter uma produtora de audiovisual, e você vê essa pessoa chegando e você sabe qual o caminho que pode dar, o potencial que ela tem, você encaminha, e ele hoje é dono de produtora, tem como clientes, inclusive, esse estabelecimento que a gente está, entre outros. Então, assim, você começa a perceber que a história de vida, de fato, é um marco. O estabelecimento que a gente tá, eu entendi. Ele presta serviço para a UNIT, de vez em quando. E para outros. Então, você começa a ver essa... Como é o nome do primo? do colega. Como é o WhatsApp dele? Entendeu? Então, assim, a gente começa a perceber essas histórias de vida e dar os encaminhamentos. Então, tem certos marcos que vale a pena. Agora, eu queria saber como do jornalismo você decidiu ser professor. Então, docência não é algo que a gente escolhe, a gente geralmente é escolhido. Surgiu oportunidade de mercado, do tipo, dizendo só, surgiu uma vaga numa instituição de ensino X. Eu já tinha dado um curso em centros de aperfeiçoamento e profissionalizantes. Eu já tinha dado aula de fotografia, então tinha esse respaldo. Aí surgiu uma oportunidade no ensino superior. Só, o professor se afastou, a gente vai precisar contratar alguém emergencialmente. Eu disse, estou na pista, vamos embora. Chamaram, deu muito certo. A previsão da instituição, da empresa, era me manter por 6 meses. Deu muito certo. E aí a gente foi dos 6 meses para 1 ano, de 1 ano para 2. Depois começou a surgir outros convites. Então, foi a oportunidade, mas assim, durante a graduação, a gente sempre se preparou e teve um contato muito próximo, através de estágios, monitorias. Era a única coisa que eu conseguia pegar lá em Marília. Porque de 4 em 4 meses eu tinha que vir para cá, pelo menos dar sinal de vida para a família. Oi, gente, tudo bem? Tô vivo. Aí então tinha que vir para cá. Não podia pegar muito cliente ou muito trabalho no mercado, porque os contratos eram anuais, enfim, eu só conseguia prestar serviço dentro da própria universidade. E aí, quando a gente, por esse contato com a docência, com a organização de evento, produção de conteúdo, de atendimento, assessoria de imprensa dentro da instituição, isso já foi me aproximando um pouquinho mais da docência. Então, você percebe que toda a trajetória e a formação profissional, ela se dá preparando nesse sentido. Quando veio a oportunidade, a gente abraça com... Então, já tem quantos anos que você está? De docência geral. Aqui na UNIT? Aqui na UNIT, estamos caminhando para 10 anos. 10 2014. anos. Beto dando aula aqui. Tá Beto, vendo? tem mais uma perguntinha também. Por favor. Uma dessas. Claro. Quem já saiu daqui que virou famoso, que você já deu aula? Famoso é uma palavra muito forte. Famoso, geralmente, quem... Subcelebres. Tem, vamos dizer assim, tem algumas pessoas que ficam famosas saindo do Fica Alerta, brincando. Certas. Stuart, você é aqui de novo, cara. Vai ter que... Stuart, desculpa o trabalho, mas assim... as coisas saem, foi mal, perdão. Não era esse tipo de famoso que a gente tava É, querendo. entendeu? Então, assim, mas tem, por exemplo, tem pessoas que foram nossos alunos que estão muito bem encaixadas no mercado de trabalho. Nome? Sim. Jorge Rodrigues. Ele hoje assina o departamento Conheço. de criação do SBT.
Eita, menina, eu ainda tava debochando. Empreendimentos... Sempre, nunca critiquei Jorge projetos Rodrigues. Eu adoro. Nunca critiquei. Projetos criancinha. inovadores do SBT, por exemplo. Então, Sou ele fã está dele. muito bem posicionado no mercado, enfim. E foi criando. Eu tinha acabado de chegar na Unit, ele e uma dupla dele chamada REC. Eles tinham uma iniciativa audiovisual. Felipe REC. Rett, né? Ah, não. A essa hora da manhã, tá vendo como a cabeça da cota funciona? Não, TDAH, Então, por assim, favor. Isso aí é capacitismo. Aí, aí eles tinham, era uma dupla que gostava muito de audiovisual e a gente assinou o audiovisual da divulgação de um evento daqui, na época. E a gente começou a roteirizar vídeos, enfim, eles começaram a construir portfólio. E aí você viu o crescimento do Jorge naquela época para cá. E aí ele passou por empresas alagoanas, teve Pajuçara, entre outras, enfim. E hoje ele está posicionado num setor de criação de projetos inovadores do SBT, da rede. Está em São Paulo top. hoje. E aí participa de editais, enfim. Então ele abraçou o universo, né, audiovisual nesse sentido. E tem vários outros. Então, assim, é interessante porque não se trata de um padrão de sucesso. A pessoa zerou a vida chegando a um determinado patamar. Por isso que eu questionei. Famoso é muito relativo. Sim, verdade. E aí a gente coloca numa situação chave. Mas tem profissionais que de fato abraçam e a gente vai preparando e chega a um lugar bem Você chegou a bem dar aula bacana. pro Alvicharo? Para quem? O Alvicharo? Não, ele chegou a cursar um período com a gente e saiu. Né? Então, eu não estava no primeiro período nessa época. Eu dei muita aula para Duda Charo. Ah, a irmã dele. É a irmã dele. A Duda, Sim. ela foi nossa aluna. Você tem, por exemplo, passou uma época aqui, né? Mas enfim, passou uma época aqui da Unit que você vinha muito digitais influencers trabalhar para cá. Então, se formou por aqui Maísa Cavalcante com Meu Mundo Cacheado, Duda Guimarães, passou a menina do cabelo cacheado, loirinha, que ela hoje mora no Espírito Santo e que tem clientes com belas. Daiane também, mais recentemente. Então, você começa a perceber que é uma sazonalidade. Legal. Chega pessoas com uma quantidade bem razoável de seguidores que vêm porque a gente tenta dinamizar algumas atividades, algumas produções de conteúdo voltado para esse segmento. Então, elas chamam conhecimento, poxa, está se fazendo isso na Unit, vou lá conferir para ver o que é que pode acrescer. Maísa chegou com esse perfil, Duda também, ela já estava, de certa forma, veio para cá complementar. Então, você tem algumas pessoas com esse caráter, esse posicionamento no mercado que passaram aqui pela gente também. Aí agora que tá acabando o nosso tempo, eu queria perguntar outra coisa. A gente percebeu que você já trabalhou em várias áreas e que você se identifica com várias áreas da publicidade, Isso. né? E até uma dúvida que eu e a Bia a gente tem muito, porque a gente gosta de várias áreas. A gente gosta de audiovisual, de foto e tudo. E às vezes fica difícil a gente saber para qual área a gente vai realmente trabalhar, porque é um mundo de possibilidades, de ideias. Eu acho que muitos publicitários devem ter essa mesma dúvida. Eu queria saber uma dica. Como escolher? Uma dica. A segmentação talvez seja um caminho bem interessante, Cota, para se adotar. Então, você se especializar muito. A gente hoje está dirigindo os estudantes, por exemplo, tem uma aluna que chega com o potencial muito grande para fotografia, mas ela desenvolve e se potencializa mais na modalidade de produtos. Então, a gente está direcionando ela para que ela tenha clientes com basicamente de produtos. Então, é um posicionamento, é uma estratégia interessante. A área mais querida a gente sempre vai ter, entendeu? Vai estar aquela guardada no coração. Mas você tem que começar a se preparar para atuar nas mais variadas frentes. Então, você pode manjar um pouquinho de redação, você pode ter algum conhecimento de planejamento de campanha, mas o seu foco ele vai continuar sendo uma área bem querida, que você tem um domínio maior. E essa era a outra pergunta que eu ia fazer também, porque a gente vê que os estágios hoje Vamos lá. Os estagiários assim. cobram muito que a gente saiba tudo, né? E às vezes a pessoa só gosta do design ali, ela tem mais interesse, tem mais aptidão por essa área e acaba tendo que aprender tudo. Tipo, a Giga mesmo não gosta de uma certa área aí, mas ela tem que fazer. E porque social media, né? E acaba tendo que aprender tudo. Nem a Nívia. É mesmo. Pergunta de milhões. Aí você acha que a gente tem que realmente saber de tudo um pouco ou que... Não, você não consegue ser especialista em tudo. É verdade que quem
quer ser bom em tudo, não consegue ser bom em efetivamente nada. Tem um pouquinho de verdade. Depois que ela deu esse trato no visu, adotou essa linha de cabelo, tá assim agora. Mudou a personalidade da menina. Tirou o cabelo e já saiu junto a personalidade antiga. Fragmentada. Então, assim, tem essa possibilidade. O especialista em tudo não tem domínio de nada. Mas, assim, quanto mais diversificado você for, você pode atender a algumas necessidades. Mas, por exemplo, o tempo, ele vai te dando, solidificando a tua atuação no mercado. Então, você começa a enxergar, o seu forte é tal área, mas você não pode ser rotulado só restrito a essa área. Porque hoje existe um padrão de exigência, como a própria Godoy começou a trazer. O comportamento de você ser estagiário, você ser publicitário, você ser polivalente. Calma, vocês estão num processo de formação. Então, quando vocês se submetem a uma determinada vaga, a empresa sabe de qual a função que vai te exigir, mas ela não pode te sobrecarregar. Uma das reflexões que a gente precisa ter é até que ponto aquele estágio, aquela iniciativa de formação está sendo útil. Porque a partir do momento que te sobrecarrega... Goldani concordou muito disso não, do estágio aí. Do quê? Do quê? Do que eu tô falando ou do posicionamento da empresa? Da sobrecarga aí. Eu também não concordo muito, não. Sim. Às vezes Entendeu? ocorre um desvio. Deixa abaixo. Então, assim, você começa a ter esse padrão. A partir do momento que o estágio não está dando certo, ou está te cobrando demais, ou não está sendo... você não está tendo o retorno desejado, é de se questionar a função do estágio. Acho que o pior é que eu acho que a maioria dos estágios hoje em dia acabam sobrecarregados, principalmente social media, porque faça tudo. Desculpa perguntar, mas alguns estágios que começam a exigir de você uma determinada marca de celular para poder entrar, É verdade. Né? fica complicado. Lembrando, é estágio. Minha mãe É uma coisa meio costumava Black falar Mirror, isso. né? Tem que ter o celular tal. Entendeu? Verdade. Então fica complicado nisso. Você vai fornecer, lembrando, se trata de estudante. O que acontece Pois também é. muito é que às vezes a gente tá no grupo da faculdade, né? E chega vagas com a descrição, tipo, estágio pro primeiro período, você só precisa saber aí todos os Adobe, pacote Adobe, copywriting, social media, Photoshop, design, Photoshop. Só isso. Ser Ter o jornalista, WhatsApp do entrevistador. Elon Musk, meu filho, eu estou E conversando. tudo isso por um salário maravilhoso. De 300 conto. Ai, 500 A reais. bolsa. A bolsa. Vale Exatamente. transporte de 50. Falta muito o profissional também esclarecer, entendeu? Muitas vezes só aceita vocês estão falando com pessoas de RH que muitas vezes não entendem, só sabem que aquilo ali é publicidade. Mas ninguém foi lá explicar para a empresa o que é feito, qual o papel de cada um. Para que Verdade. Verdade. Acho que falta Então, posicionamento uma nosso. empresa, Falta uma empresa que eu educação trabalhei, organizacional. Por exemplo, que eu trabalhei, quando havia reunião de pauta, tudo recaía sobre a cabeça do líder. Quando ele tentava inventar uma desculpa, diziam, ele está aprendendo, é estagiário. A própria liderança já dava um break no cara. Não venha para cá com conversa não, porque ele está aqui para aprender. A responsabilidade da campanha é toda sua. Claro. Então, assim, quando a empresa é esclarecida sobre a função, alguém chega lá e explica o que é social media, o que é, entendeu, fotografia, o que é audiovisual. Acabou Mas esses eu acho que ainda problemas. falta muito dessa educação. Também acho. Eu acho que, tipo, Vocês esse é não o sabem. certo, mas infelizmente não é a regra, né? Assim, É a Não exceção. entende nem a diferença de logotipo e marca. Né? Pois Pois é. E assim, eu acho que o fluxo das empresas virem buscar estagiários cada vez mais cedo, nos primeiros períodos, isso você não vai ter como controlar. Porque, por exemplo, está chegando estudantes com um nível de maturidade audiovisual e um domínio tanto de técnicas quanto já de repertório tão bacanas que é como se fosse assim, cara, essa pessoa ainda está no primeiro período. Eu recebi um trabalho ontem em sala de uma turma do primeiro período que eles adotaram a marca de energético como cliente. Não foi só Culpa diga-se Iga. de passagem. Não foi ela. A Dita Foi a Cuxa. concorrente. Você citou ela aqui. Antes de começar. Então, assim... Cidadão, rapaz, calma. entendeu? Defina ele. Com Então, o clima, assim, o clima pesou. Eles trouxeram uma produção audiovisual tão bem acabada, caramba, é primeiro período.
E eles estão chegando com esse domínio. Mas a gente também, no primeiro período. Também, Tem que ser humilde, né? tem. A gente chegou com a edição. Fizeram muita raiva vocês no primeiro período. Não, senhor. Nível A gente pegou não a visão, né? podia. Né? Era isso que eu ia falar. Os meus melhores períodos foram os primeiros que, coincidentemente, foram na pandemia com o professor Beto. Eu agradeço, Godoy. Mas é verdade, é verdade, minha irmã. Pandemia foi um fenômeno um tanto quanto sui generis. A gente teve que Foram dar os nó em melhores pingo trabalhos d'água. que a gente fez, velho. Os mais criativos, os que mais tinham a ver com a área, que eu mais aprendi, pelo menos eu. Né? Porque, primeiro, a gente tenta aplicar o trabalho como encantamento. Não tem sarrafo, não tem cobrança. É para vocês descobrirem. Então, a gente pega vocês, aplicam vocês situações chaves que vocês vão mostrar o repertório que vocês têm e os domínios das técnicas livre de cobrança. Né? Livre daquele sarrafo muito grande. Quando a gente encontra, por exemplo, eu acabei de fechar a nota na turma do quarto período, eles estavam reclamando. Você estava sendo muito duro, muito rigoroso. Mas vocês estão no quarto período. Olha o nível de amadurecimento de vocês. Se eu não levar o sarrafo agora... Não, eu também acho isso importante, porque às vezes eu sentia que o professor não... Todo mundo tirava na mesma nota. Todo mundo era 9, 10. E às vezes era um trabalho incrível e outro que você viu que claramente a pessoa fez na noite passada, de qualquer jeito. E a gente ficava meio indignado com isso. Tipo, velho, não é possível. A gente passou um tempão pensando, trabalhando pra todo mundo tirar a mesma nota. Eu acho que tem que realmente julgar e dar um feedback verdadeiro, Como né? a gente vai assim saber que se se aprende. tá Exatamente. legal ou não, né? O feedback tem que ser verdadeiro. E a participação, por exemplo, do fechamento dos alunos, como era um trabalho só para toda a turma, a gente se reúne no final e diz, fulano de tal, eu não vi participando, você não tem como acompanhar todo o processo, porque tem pós-produção, tem produção, tem todas as etapas que você requer numa criação de só. Fulano de tal, eu não vi no dia lá, ele estava na pós? Não. Não contribuiu? Não. Vocês concordam que ele merece tal nota? É isso aí. Aí a turma toda, por ser um trabalho único, chega só, ele merecia mais, ele merecia menos, ele não merece. Então, chega não tomou uma coisa. Se fulano está na sala, ele tem a possibilidade de rebater. Do tipo, eu vou defender, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso demonstra o nível de amadurecimento, porque a gente transmite essa justiça, que a Godoy destacou, e principalmente a gente tenta dar voz e vez, porque eu sou responsável pelo processo de ensino e aprendizagem. Como cada um vai buscar uma resposta ou ter uma experiência, eu não posso ter esse domínio. Então, tem alguns que aproveitam mais, tem outros que aproveitam menos, não está no melhor momento de vida. Então, tem várias variáveis nesse processo. Então, a gente precisa considerar isso. Infelizmente... Tô achando que tá chegando ao fim. Já pensou? Eu sobrevivi, gente. Olha que coisa maravilhosa. Essa equipe aqui não é... Você adorou! Nós demos a Gostei oportunidade para esse bastante. homem brilhar. Já pensou? Não se preocupe, a gente vai tirar foto com você. Eu não consigo brilhar mais do que vocês. Então é isso, galera. Está chegando ao fim do nosso podcast Fala Publicitário. Eu sou a Bia. Ana Godoy. E esse foi a conversa com o nosso querido Beto Macário. Agradeço demais o convite. Sabe que podem contar sempre. Quer falar aí? Não, eu só queria agradecer e falar que realmente, tipo, pra mim até hoje, agora eu posso dizer com certeza, né? Chegou no final já, que foi o melhor professor que eu já tive, Beto Macário. Eu agradeço. Gente, só pra deixar claro, todo elogio que chega até mim, eu potencializo um lanche no Tentação. Por isso que a Godoy diz essas coisas. Você não era pra ter contado, velho. Já era. Eu já falei, agora não vale mais, já sabem? Eu falei sem saber. É isso, galera. Tchau, Tchau, gente.